Ouvintes da Rádio Baruch, do portal baruchnews.com, a banda Cucamonga lança o álbum Jazz Dixieland com sotaque tupiniquim e une tradicional de New Orleans à brasilidade. O Quinteto Paulista apresenta a fusão inédita entre o Dixieland e ritmos brasileiros em disco autoral disponível nas plataformas de streaming. E a gente tem o prazer de receber aqui na Baruch dois componentes da banda, o Mesaque Brito e o Marcos Lúcio, para falar de um novo trabalho que eles estão trazendo. Mas antes, eu queria conhecer um pouquinho de cada um, do Marcos Lúcio e do Mesaque. Como é que começou? Como é que foi esse envolvimento de cada um de vocês com esse universo da música e do jazz, principalmente, né? Eu sou o Mesaque Brito, né? Sou trompetista e cofundador da banda Cucamonga. Eu iniciei meus estudos na música por incentivo, assim, do meu pai, né? Que meu pai, ele é músico também, ele toca sousafone. Até hoje ele toca ainda, tá com 90 anos e ele toca ainda na banda da igreja lá na minha cidade. Lá, eu sou natural da Paraíba, de Campina Grande, né? E eu via meu pai chegar com o instrumento em casa e fardado, né? Com a farda lá da banda que ele tocava lá na igreja, e aquilo ali me encantou, sabe? Tanto a vestimenta quanto o instrumento. Então, eu tinha uns 7, 8 anos, né? E quando eu completei os 10 anos, eu falei, pai, eu quero aprender música. Aí ele me levou para a igreja, né? Eu acho que 90% dos músicos de sopro, principalmente assim de metais, assim, uma grande parte deles, né, vieram de bandas de igreja evangélica, porque tô falando de 30 anos atrás, era uma tradição muito grande na igreja, a banda de música, né? Meu pai foi um grande incentivador meu, né? Foi um grande espelho e é até hoje. E ele me levou para aprender as primeiras lições, né? A parte teórica. E me apaixonei pelo trompete e estou até hoje, esse amor da minha vida que vai comigo para a eternidade. Estou há 34 anos como músico, trompetista, sou bacharel em música, né, no trompete, tenho algumas pós-graduações de performance, estou fazendo pós-graduação em produção cultural, e o jazz, a Cucamonga, entrou na minha vida aqui em São Paulo, né, como eu frisei, eu sou da Paraíba, eu estou morando aqui em São Paulo há 22 anos, recebi uma proposta, né? Já vou falando aqui, já contando já a história da banda, como surgiu a banda Cucamonga, né? E eu recebi um convite de um amigo para formar um quinteto de jazz, né? Dixieland. E assim, eu já atuava já há uns 20 anos já como músico, mas nunca tinha entrado nesse estilo do jazz, porque meu forte é tocar em bandas, fazer naipe, tocar em orquestra de frevos, né? E a ideia de tocar o jazz veio aqui de São Paulo com esse convite que eu recebi para montar uma banda para acompanhar um espetáculo circense, né? E ele me apresentou o tradicional jazz Dixieland, me apaixonei, cara, e tô até hoje aí, né? Maravilha. E o Marcos, conta um pouquinho a tua Maravilha. história aqui para o ouvinte da Baruch. Olha, é uma história parecida até, mas é até engraçado, né? Meu pai, ele sempre teve uma coisa assim de artesão, sabe? De construir as coisas com madeira e tudo mais. E quando eu era criança, ele construía uma flauta feita do talo da folha do mamoeiro. Ali ó, a folha do mamoeiro, e fazia uma flauta ali com aquele talo que é meio oco, né? Então, desde criança, eu sempre soprava ali aquela flauta, aquele apito que ele fazia. Ele também não sabia tocar, ele só aprendeu com o pai dele ali, sabe? Quando era criança, e só foi repassando. E ele sempre gostou muito, sempre quis ser músico, mas nunca teve, assim, força, né, de estudar música e tudo mais, né? Aí esse desejo pegou em mim, né? E como o Mesaque também, né, crescido e criado em igreja evangélica e tudo, e a influência da música instrumental, né, nas igrejas evangélicas é muito forte, né? Então aí já começou a criar essa relação maior ali. Eu sou clarinetista, né?
eu fui indo estudando, estudei a minha vida inteira, estudei sempre música clássica, né? Então, tanto que hoje ainda trabalho em orquestra sinfônica, né? Formação de música clássica. E o Mesaque Brito, eu conheci ele, eu acho que ele se conheceu, eu tinha uns 16 anos, 17 anos, né, Mesaque? Conservatório de Guarulhos, No Conservatório de Música. E tocando o na Big jazz, Band. e o jazz foi surgindo na minha vida assim também, né? Eu sou um dos cofundadores também da banda Cucamonga, né? Através desse convite para montar uma banda de Dixieland, né, de jazz, o Mesaque me entrou em contato comigo e falou: olha, estão precisando de um clarinetista e um trompetista aqui para montar a banda, você topa? Falei, cara, eu nunca toquei jazz assim, né? Meu negócio é música clássica, né? Mas vamos para cima, nunca é tarde para aprender, né? E aí fomos construindo essa história que estamos até hoje aí, tentando aprender a tocar esse estilo aí que é tão maravilhoso, né? Bem, queria que vocês falassem primeiro do nome, né, da banda, Cucamonga, e também desse processo criativo que vocês trazem com a banda. O nome, eu acho que eu posso falar um pouco do nome. O nome é um nome engraçado, né? No começo, a nossa banda ela acompanhava um espetáculo de circo, né? E um dos integrantes, ele era um palhaço, né? O palhaço Gelatina, né? Nosso colega aí de profissão também. E a banda, ela girava em torno ali do espetáculo dele de palhaço, né? Então a banda se chamava Gelas Dixie Band, né? Que fazia uma alusão ali o papel de palhaço dele, né? Só que ali, conforme a gente foi tocando e desenvolvendo esse trabalho, em pouco tempo, assim, a banda foi tomando uma força muito maior, sabe? E ele mesmo falou assim, falou, não, a banda não foi feita para, não é para me acompanhar. A banda já é um espetáculo por si só, né? Então a gente tem que mudar esse nome. Tem que tirar, desvincular aqui meu papel de palhaço, porque a banda ela já criou uma unidade, né? Uma coisa ali, né? Aí se juntamos e tudo e falamos, meu, a gente tem que pensar num nome, né? Apagamos as luzes, né? Numa sala toda escura e ficamos ali pensando e conversando, até que um dos integrantes falou, Cucamonga. E surgiu assim como um jargão, né? E Cucamonga, para quem é mais velho e tudo e acompanha o cinema, a história do cinema, era um jargão usado pelos Três Patetas. Ele representa como se fosse assim uma ideia brilhante, sabe? Um eureka, né? Acende uma lâmpada em cima da cabeça, né? E daí o nome Cucamonga ele surgiu daí, né? E com essas referências também, né? O Mesaque, é o processo criativo da banda, o que você pode falar aqui? Bom, a banda Cucamonga, desde os seus primeiros acordes, as suas primeiras melodias, os seus primeiros figuras rítmicas, que pegou assim uma forma diferente de tocar o jazz Dixieland. Foi com a junção de cinco caras, que cada um deles carrega uma bagagem musical com estilos diferentes, né? O Marcos Lúcio acabou de frisar, ele veio do erudito. Ele tem a forma dele, porque assim, tocar é falar, é se expressar. Então, assim, o Marcos tem a forma dele de pronunciar as notas musicais, porque ele vinha do meio erudito, né? E assim, eu vim do meio assim popular, de tocar em orquestra de frevo. A minha formação assim assim musical é muito forte na área do frevo, na área do maracatu, na área do shot, do baião, e fazer em naipes, né? E e outros integrantes cada um tem seu estilo musical também assim, né? E se eu falar para você que
que não foi nada programado assim, da gente falar, cara, vamos tocar diferente o Dixieland, porque se você pegar a banda Cucamonga tocando e pegar qualquer outra banda de tradicional jazz Dixieland tocando, vocês vão ver que a gente toca diferente, a gente toca assim, aquela liberdade de tocar cada um conforme você sente, sabe? Sem aquela programação, sem aquele roteiro de você falar, você vai tocar isso, você vai ter que fazer isso aqui, assim. E o processo criativo nosso é baseado e é muito forte na liberdade de você ficar livre, de você tocar a tua música como você fala, como você sentir na hora. E o processo criativo, assim, do álbum da Cucamonga vem de muitas das referências nossas, da música popular brasileira, né? Da referência do shot, do chachado, do baião, do choro, do maracatu, do frevo. E é como eu te falei, o processo nosso criativo é a liberdade da gente tocar, se expressar como a gente queria, como a gente quer, como a gente quer ser livre, né? Então, essa mistura de ritmos brasileiros, né, Mesaque, é que vocês estão trazendo para esse novo trabalho, né, para esse novo álbum. Então, eu queria que vocês falassem da produção desse novo álbum, como que foi todo esse processo, está sendo, o que as pessoas que vão ouvir, eles vão perceber nesse novo trabalho aí. É importante falar também que esse trabalho ele aconteceu graças a um incentivo público, né, que é o PNAB, né? Então, graças a esses incentivos, né, públicos, a gente tem essa oportunidade de conseguir tirar as ideias da cachola e botar numa gravação, né, também, que é muito importante, né, que é a parte do financiamento, né. Esse processo, ele foi muito natural, para falar a verdade, né. Quanto tempo, Porque Marcos? A partir do momento que vocês idealizaram, vamos fazer um álbum. sim, a partir de que a gente se para começar, a gente se reuniu num final de semana, num sítio, né? Que o objetivo era, a proposta do álbum era compor 10 canções inéditas, né? 10 músicas inéditas. E a gente falou, pô, vamos se reunir aí num lugar isolado para ver se a gente consegue voltar com o máximo de músicas possíveis, né? E aí foi um encontro, assim, um final de semana isolado no meio do mato, assim, sabe? Onde era 2 horas da manhã a gente estava tocando, às vezes era meia-noite, alguém tinha uma ideia, falava, meu, tive uma ideia aqui, pega o instrumento, tal, tal, tal. E fomos fazendo todas essas composições, né? Até chegar no processo de ensaiá-las, né? Para poder fazer a gravação. Isso daí eu acho que desse processo todo durou o quê, Mesaque? Eu acho que uns 4 meses, né? Como eu Até frisei finalizar a isso, gravação. como eu frisei de início, né, que a banda Cucamonga, a gente toca um tradicional jazz com uma linguagem diferente, com a linguagem nossa aqui, né? E assim, quando a gente resolvemos fazer esse edital, como o Marcos Lúcio acabou de frisar aí, fomos contemplados pelo PNAB, né, que é de gravação de músicas com músicas inéditas. Então, o que nós fizemos? Começamos a nos aprofundar pesquisar outras culturas, né, do maracatu, do shot, do chachado, do baião, e tivemos uma ideia também de trazer um cordelista para fazer parte, para juntar, para fazer essa junção, né? E o primeiro processo nosso de criação foi esse da pesquisa, né? Fizemos essa pesquisa sobre quais ritmos brasileiros, aqueles que mais conhecidos, como o maracatu, como o frevo, como o shot, o chachado. Pegamos algumas referências e fizemos a junção com o tradicional jazz Dixieland. Deu essa mistura, né? Esse álbum nosso que nós caracterizamos ele como tradicional jazz Dixieland com sotaque tupiniquim. E todos da banda compõem? Todos são compositores? Porque além Isso, de você, Mesaque, e do Marcos, tem mais 3 integrantes. Queria que você isso. falasse dos outros integrantes da banda também. Tá faltando aqui que é o Fernando Tomé, ele é o nosso banjoísta. É o cara que tem uma cultura muito forte dele musical com rock. Como eu te falei, né? A cultura, o Marquinhos do Erudito, eu vim lá do frevo, o Fernando é o nosso banjoísta, ele atua muito forte assim no rock.
Tem o Ricardo, que é o nosso percussionista que toca o washboard, a tauba de lavar. Ele é sambista, ele é um dos principais percussionistas da Mocidade Alegre. E tem o José E Renato, que é o nosso sousafone, é o cara que toca em street band, tem uma vivência muito grande com street band, né, música com de aquelas rua, bandas né? americanas, com música de rua. Então você vê, foram 5 estilos de músicas diferentes que eu falei aqui, mas não foi nada combinado entre a gente, né? Foi uma coisa que aconteceu assim e de repente quando a gente percebeu nas primeiras gravações nossas, cara, a gente tá tocando diferente o Dixieland. A gente tá tocando com o nosso jeitinho mesmo, com o nosso sotaque, com o sotaque de cada um, e incorporando algumas melodias de um shot, de um chachado, de um frevo, do maracatu. Eu lembro que em nosso primeiro repertório a gente tinha um poporri que a gente tocava, alguns baiões, né, Marquinhos? Que fazia, e nada combinado, como falei para você, veio tudo assim natural. E Algumas cantigas de algumas roda, né? cantigas de Fazia um rodas pouco. também. Só que tudo E com essa linguagem, trazendo para a linguagem do jazz, né? Do Dixieland, com essa liberdade criativa, né? E liberdade de improviso, né? De improvisação, né? Musical, né? exatamente. Aí tivemos essa oportunidade, fomos contemplados, né, com essa lei de incentivo à cultura. Aí foi onde a gente disse, não, vamos sentar agora e vamos entrar a fundo nessa pesquisa para a gente realmente saber o que a gente vai fazer e está fazendo, né? Os maiores desafios nossos nesse processo de gravação e de composição foi trazer os instrumentos vamos lá, a gente gravamos um maracatu, mas como trazer os instrumentos que faz o maracatu, como a alfaia, como Gongue, o gongue. gongue. Então, gente, não, cara, vamos fazer uma adaptação, vamos ver qual dos nossos instrumentos consegue Se substituir aproximar, né? ou se aproximar do instrumento lá da alfaia, lá da sanfona, lá daquele, o lengo-tengo da sanfona, o triângulo, a caixa do maracatu, O né? tamborim, né? O tamborim, exatamente, o trompete tem uma hora lá que faz a cuíca. Cuíca. Então, esse foi um dos maiores desafios, porque as composições, elas em si vieram assim, daquela, como o Marcos falou. Em um final de semana, a gente conseguiu compor 6 temas, sabe? Mas foi uma das Natural, maiores né? experiências musicais que eu já tive na minha vida. Foi essa gravação, essa criação do álbum Banda Cucamonga.
E o álbum já está em todas as plataformas de streaming? Como é que a gente tem contato? E aproveita e já passa os canais de interação que vocês têm para o pessoal conhecer o trabalho, conhecer esse novo álbum. Sim, o álbum ele está em todas as plataformas digitais, tanto Spotify quanto Deezer, Apple Music, né, no YouTube. E o nome do álbum é Jazz Dixieland com sotaque tupiniquim, né? E, além disso, você encontra outras coisas da banda Cucamonga também, né? O nosso Instagram, que eu acho que é um grande portfólio da banda, né? Onde tem muitos vídeos ali do nosso trabalho e várias outras coisas, outras gravações também, né? Que é @banda Cucamonga, né? E lá você encontra tudo nosso. Lá Maravilha. tá documentado, assim, o trabalho em tempo real, né, Marcos? É. Nosso trabalho em tempo real. E vocês realizaram vários shows, né? Vocês fizeram uma turnê em várias cidades. Como é que foi esse contato com o público? Como é que foi essa receptividade? Como é que foi esse processo aí dessa turnê aí? A contrapartida do nosso projeto foi contemplar 10 cidades para realização de shows e 5 oficinas, né? E assim, a aceitação do público com o nosso álbum, eu acho que isso aí, eu não tenho como descrever para vocês a felicidade e a emoção que é em receber um feedback assim no final de um show, você ouvir de músico, desde pessoas que são profissionais da área da música, como pessoas que apreciam a música. E a aceitação do público tá para a gente assim tá sendo espetacular, porque os feedbacks são aqueles que nem em sonhos eu esperava ouvir das pessoas. Então tá sendo muito gratificante e assim, ouvir o álbum da banda Cucamonga, vocês vão entender o que eu tô querendo falar. Assim, não puxando sardinha para o nosso lado, mas assim, tá diferente, porque são instrumentos que não tá no cotidiano das pessoas, né? É uma textura auditiva que não está no cotidiano das pessoas. Então, a nossa preocupação foi assim, cara, como é que as pessoas vão receber? Como é que vai ser a aceitação do público? E para nossa surpresa, assim, está sendo maravilhoso. Ouvir um pai falar que tem um filhinho que tá, olha, já fala o nome da música, olha, meu filho é apaixonado por música do álbum de vocês. Eu acho que complementando Emocionante. até um pouco o que o mesmo está falando, é realmente assim, eu acho que sensação emocionante assim, né? Porque eu acho que o que mais me pegou assim também é as pessoas assim de casa mesmo, sabe? As pessoas da família. Eu não imaginava que as pessoas iriam gostar tanto assim, né? É até engraçado. Há uns tempos atrás a gente foi fazer um show, né? E esse show misturava parte o nosso espetáculo junto com o balé, né? E tinha uma criancinha que eu via que aquela menininha passava ali, ficava me olhando e tudo, até que ela chegou em mim e perguntou assim: "Você é a Siriema?" Porque tem uma música no nosso álbum que se chama Dona Siriema, que foi ali de uma troca que a gente fez com um pássaro, né, a Siriema, que ia passando ali no sítio, e eu peguei o instrumento e comecei a conversar com aquela Siriema ali, com o clarinete e tudo mais, e trouxemos isso para dentro do álbum, né, essa história, essa conversa, né, e a criancinha ali meio que reconheceu ali através da Siriema ali do álbum ali, né, porque ali surpresa com aquela cena, né, mas é muito gratificante, né, é emocionante, né, ver isso, né. Eu creio que para as pessoas, também, né, foi uma surpresa muito grande da forma como a banda Cucamonga, vocês fazem essa releitura brasileira do jazz tradicional. Então, isso também chamou muita atenção, né, e chama muita atenção, que nem o Mesaque falou, o jazz mais tocado do nosso jeitinho, né, do jeito tupiniquim.
Bem, pessoal, eu queria agora falar de um assunto, porque aqui na Baruch eu gosto muito de conversar, é um espaço que eu gosto de dialogar, é sobre a cena instrumental brasileira. Queria que vocês trouxessem um pouquinho a percepção de cada um sobre esse cenário. Como é que está a cena instrumental brasileira? Assim, os espaços de divulgação, os espaços de apresentação, a gente percebe que, infelizmente, a música instrumental brasileira falta mais sensibilidade com a música instrumental, no meu modo de ver. Falta mais espaços. Falando em termos de rádio, quase não se ouve mais música instrumental, quase as rádios não tocam mais música instrumental. É uma perda muito grande, então eu queria que vocês, como músicos, artistas, trouxessem a percepção de vocês. Assim, Vanderlei, na minha percepção musical, eu reclamava muito, né? Eu reclamava muito em questão de oportunidades, né? E realmente a oportunidade para o instrumentista, eu acho que não só no Brasil, mas vamos falar de onde a gente vive, né? A oportunidade de você ter um álbum e você compor uma música e ter uma rádio tocando, acho que nem mais em sonho o músico tem isso, porque o mercado musical, quando foi tomado pelo o financeiro, o empresário, né? Eles dão muita oportunidade a aquilo que interessa no bolso, né? O que eu faço? O que nós da Cucamonga fazemos? Vamos para a rua, cara. Vamos, não é brigar contra o sistema, jamais. É assim, é fazer a nossa parte. Vá pra rua, a banda Cucamonga tá há 12 anos tocando na Avenida Paulista. Você tocar na rua, você tá atingindo vários públicos, você tá atingindo as pessoas que estão passando ali, que vai para ver atração. De outra forma, você tá atingindo as pessoas que estão passando ali por passar. Então, assim, é agir, é procurar. Já que eu não tenho a oportunidade de estar numa rádio tocando a minha música, de estar em uma casa de show tocando a minha música, eu vou procurar uma saída. E a saída nossa foi essa, aí para rua. Reclamar menos e fazer mais. Porque, assim, você ir para levar teu projeto numa praça, ir para rua, mas eu não recebo incentivo. Não, cara. Vai propagar tua música, vai fazer teu som onde você acha que você vai tá fazendo aquela divulgação, você tá mostrando a outras pessoas que existe música instrumental boa, que a música instrumental é tão relaxante, tão gostosa de ouvir quanto a música cantada. Eu acho que essa coisa de levar a música para as pessoas, né? Já que o rádio, infelizmente, não faz isso por nós músicos instrumentistas, né? A gente tem que acabar indo fazer isso por nós mesmos, né? De levar a música para quem nem imagina que aquilo existe, né? A gente já viveu cada coisa assim, tocando na rua, cada coisa maravilhosa, assim, inclusive, né? A aceitação das pessoas assim que você fala assim, meu, a galera não vai. Não, será que o pessoal vai gostar? E quando terminar de tocar, as pessoas vêm com o olho brilhando, dizendo que nunca viu aquilo na vida, que era a primeira vez que estava vendo, ou que lembrou do avô, né? Lembrou da avó que tocava, né? Ou de quando era criança, da banda da cidade, né? Então é isso, já que alguns meios de comunicação, né? Porque esse trabalho que você faz e está fazendo também é super valioso, né? Exatamente, cara. É super valioso para nós, né? É divulgar o que não é tão divulgado assim, né? Então é esse nosso modo, né? Botar o pé na porta, né? Botar o pé na porta e levar o nosso som para as pessoas, né? Exatamente, né? Como o poeta diz, né? O artista tem que ir aonde o povo está. Exato. Não é? Exatamente. Então, e a Baruch, que nem o Cucamonga, a Baruch também tem 13 anos. Então é um trabalho de resistência, um trabalho de perseverança, de acreditar na educação e cultura como transformação social e pessoal, e buscando sempre uma sociedade melhor. Bem, quero agradecer muito a presença de vocês aqui na Baruch, sejam sempre bem-vindos. Gostaria que vocês deixassem as considerações e deixassem de novo os canais de interação de vocês, para quem quiser conhecer o trabalho. O novo álbum, né?
aonde que a gente encontra? Sei que está nas principais plataformas de streaming, mas gostaria que vocês reforçassem o convite para acompanhar esse trabalho de vocês. Primeiramente, eu quero agradecer o convite da Baruch, de C, Vanderlei, e como o Marcos frisou agora há pouco, são pessoas, são atitudes assim que nos ajudam, sabe? Gratidão eterna mesmo. Quem quiser ouvir mais, conhecer mais um pouco da história da banda Cucamonga, ouvir um pouco e entender um pouco como foi esse nosso processo de criação, nos procure lá na rede social, lá no Instagram, @Banda Cucamonga. O nosso álbum já está disponível nas plataformas digitais, né? E viva a música brasileira, viva a música instrumental, viva a nossa cultura. Vamos unir, assim como a banda Cucamonga fez essa junção da cultura americana, europeia e caribenha, que é o tradicional jazz Dixieland, né? Nasceu lá em New Orleans, lá no século XIX, lá na beira do rio Mississippi. Assim como nós fizemos essa junção desse álbum, que é que nós, músicos, faça essa junção nossa. Imaginou cada cidade, cada capital tem uma Cucamonga, e uma Cucamonga na rua, trabalhando aquele trabalho de formiguinha mesmo, porque o pessoal gosta, o pessoal ama, o pessoal só precisa conhecer e ter o contato. Que esse álbum da banda Cucamonga represente a junção de nós, músicos, a união nossa dos músicos. Vamos nos unir e vamos presentear o povo com nossa arte, com nossa música, porque o povo gosta, o povo ama, o povo só precisa ter o acesso. Tem as ajudas aí, tem os editais que abrem todo o ano e é muito importante também esse trabalho, esse apoio que nós recebemos do PANAB, tem o PROAC, tem várias leis de incentivo à cultura que ajuda, que dá oportunidade, como a banda Cucamonga teve a oportunidade de gravar um álbum com bons recursos, com recursos financeiros, graças à lei de incentivo à cultura. Então é isso, chorar menos e agir mais. Acreditar em você, porque a primeira coisa que você tem que fazer é acreditar em você. Acreditando em você, tudo que está ao seu redor se transforma em realidade. Jazz Dixieland com sotaque tupiniquim, né? Que está ali, né, disponível nas plataformas digitais, ali no YouTube, no Apple Music, Deezer, Spotify. E eu acredito que vocês vão gostar, todos que forem ouvir vão gostar. Tá um álbum bem divertido, assim, né? Como é nosso som, né? É uma música muito divertida de se ouvir e de se tocar também. Que às vezes eu até falo com o Mesaque, eu não sei se eu tô tocando ou estou me divertindo, né? Porque é sempre uma brincadeira, né? É sempre uma diversão tá tocando e é muito bom. E agradecer a você, Vanderlei, a Baruch, que vem fazendo esse trabalho aí. E é resistência, né? 13 anos, nós estamos aí há 13 anos na estrada e a gente sabe que não é fácil. Não é fácil mesmo, mas tem que ir para frente, porque é o que a gente ama fazer, né? Bem, e para a gente encerrar esse nosso bate-papo muito gostoso, que música vocês escolhem do álbum aqui para o nosso ouvinte aqui? Acorde Jazz é a nossa primeira música do álbum e ela tá muito interessante porque tem a junção da poesia do cordel, né? Uma participação bem especial do nosso coordenador, João Gomes de Sá. Eu indico essa música, vocês vão entender. Ali está o Jazz Dixieland com sotaque tupiniquim. Essa música, ela traz ali a poesia começa trazendo as referências ali dos povos originários do país, né, do nosso Brasil, e dos ritmos, né, que aqui são nossos, né, até chegar o jazz e essa junção maravilhosa. Vocês vão gostar. Conversamos na Rádio Baruch, no portal baruchnews.com e no YouTube da Baruch, com o Mesaque Brito e o Marcos Lúcio, componentes da banda Cucamonga, que está lançando o álbum Jazz Dixieland com sotaque tupiniquim, que une a tradição de New Orleans à brasilidade.
Pindorama Cariri, Tupiniquim, Pancararu, Guarani, Caboclinho e Rural Maracatu. Frevo, bumba, meu boi, quilombolas e reisado, ciranda, shot, baião e martelo agalopado. Com licença, sou o Jazz, Tupiniquim na sua aldeia. Salve, salve a dona da casa, essa luz que me alumeia. Terra à vista, chegança e viva não Catarineta! Pindorama Cariri, Tupiniquim, Pancararu, Guarani, Caboclinhos e Rural Maracatu. Tem frevo, tem bumba, meu boi, quilombolas e reisado, ciranda, shot, baião e martelo agalopado. É a banda Cucamonga, Dixieland no seu terreiro. Salve, salve essa plateia e salve o povo brasileiro! Somos Jazz Tupiniquim, todos juntos nessa aldeia! Jazz à vista e viva não Catarineta!
Tchau.